Bom dia, a paz do Senhor Jesus transborde no seu coração, na sua mente e em toda a sua casa nesta manhã que se inicia. É uma alegria imensa e um privilégio sem tamanho poder entrar no seu lar, no seu carro, ou onde quer que você esteja me ouvindo neste exato momento. Eu sou a Marisa, e o meu único objetivo, a minha grande missão ao ligar esta câmera hoje, é ser um instrumento, uma voz mansa e encorajadora para trazer a palavra de Deus direto para o centro da sua vida, para acalmar a sua alma e te dar uma direção clara para mais um dia que o Senhor nos concede. Sabe, hoje eu acordei com uma palavra queimando muito forte no meu coração. Uma mensagem que eu tenho a mais absoluta certeza de que vai de encontro ao que você tem vivido nas últimas semanas, ou talvez nos últimos longos anos. Nós vivemos em uma geração que tem uma pressa incontrolável para tudo. Nós queremos que a internet seja a mais rápida, que a comida fique pronta no micro-ondas em menos de 2 minutos, que a mensagem de texto seja respondida instantaneamente e que tudo aconteça em um piscar de olhos. E, muitas vezes, sem sequer percebermos, nós acabamos transferindo essa mesma ansiedade, essa mesma pressa humana e falha para o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Nós apresentamos a Ele os nossos maiores sonhos, os nossos projetos mais íntimos, as nossas dores mais profundas e, lá no silêncio do nosso coração, nós estabelecemos um prazo de validade para que Ele nos responda. E quando o nosso calendário humano, cheio de marcações e urgências, não bate com o relógio celestial, a frustração bate com força à nossa porta, o peito aperta de uma forma inexplicável, a lágrima cai no travesseiro nas madrugadas insones, e aquela pergunta dolorida e solitária ecoa na nossa mente sem parar. Até quando, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que a minha vez nunca vai chegar? Será que eu fiquei para trás? Você tem se sentido exatamente assim, com o coração apertado pela longa espera, sentindo que a sua vida está paralisada em uma sala de espera interminável, enquanto a de todo mundo ao seu redor parece avançar a passos largos? Eu quero te pedir do fundo da minha alma que você fique comigo aqui. Não pule este vídeo. Deixe Deus ministrar cura e consolo ao seu coração nesta manhã. E para que essa palavra de refrigério alcance ainda mais pessoas que estão chorando escondidas, precisando desesperadamente de um abraço de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, nos traz uma das verdades mais profundas, maduras e libertadoras de todas as Escrituras. O texto diz assim de forma muito clara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Preste muita atenção na força colossal que existe nesta pequena frase. A Bíblia não diz que apenas algumas coisas têm o seu tempo. Ela diz que tudo, absolutamente tudo, tem um tempo determinado por Deus. Isso significa que a sua espera não é um acidente de percurso. O seu momento de deserto não é um erro no projeto original do Criador. A porta de emprego que ainda não se abriu, o clamor pela sua família que ainda parece não ter sido ouvido, o casamento que você tanto sonha, a cura física ou emocional que ainda está a caminho, tudo isso, minha irmã e meu irmão, está debaixo de uma agenda divina que não sofre atrasos, não se adianta, não falha, não se confunde e não perde o controle de absolutamente nada. O grande desafio da nossa caminhada de fé não é apenas crer que Deus pode fazer um milagre, porque no fundo, nós sabemos do poder incalculável que Ele tem. O nosso maior e mais difícil desafio é confiar no tempo que Ele escolheu para agir na nossa história. Nós somos muitas vezes como crianças pequenas no banco de trás do carro durante uma longa viagem, perguntando a todo instante: já chegamos, pai? Falta muito? E o nosso Pai Celestial, com toda a paciência, com toda a sabedoria e com todo o amor do universo, nos olha pelo retrovisor da eternidade e diz com doçura: descanse a sua alma, confie em quem está com as mãos na direção, nós estamos exatamente no caminho certo. O relógio de Deus não funciona com os mesmos ponteiros do nosso relógio que vive correndo contra o tempo. O apóstolo Pedro nos lembra na sua carta que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um. Isso nos mostra de forma tremenda que Deus não está preso às nossas limitações e urgências terrenas. Ele vê o quadro completo da nossa existência. Ele vê o fim desde o princípio. Quando nós, na nossa limitação humana, achamos que Ele está demorando demais ou que Ele nos esqueceu, na verdade, Ele está caprichando nos detalhes. Ele está preparando o cenário perfeito. Ele está trabalhando no oculto, tocando no coração daquelas pessoas que vão te abençoar. E, principalmente, Ele está moldando o seu próprio caráter no fogo da espera, para que você tenha estrutura emocional e espiritual para suportar o peso da grande bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida muito em breve.
Uma bênção entregue antes do tempo certo pode facilmente se transformar em um fardo pesado demais. A fruta que é colhida do pé antes do tempo amarra a boca. É azeda. Não tem aquele sabor doce e suculento que deveria ter. Deus quer te entregar o melhor dessa terra, no tempo exato da sua maturidade. E eu sei que a espera dói. Eu não minimizo a sua dor. Eu sei que ver os anos se passarem no calendário traz uma angústia terrível ao coração humano. Mas eu quero que você participe comigo agora. E digite aí nos comentários, como um poderoso ato de fé, como uma declaração de confiança para a sua própria alma ouvir e se acalmar. O meu tempo está nas mãos de Deus. Escreva isso. Decrete essa verdade sobre a sua vida hoje. Pare de lutar e de se desgastar contra o relógio divino. E comece a descansar na soberania daquele que escreveu cada detalhe da sua história antes mesmo de você nascer. Nós vamos continuar mergulhando fundo nessa verdade no nosso próximo bloco, e eu vou compartilhar com você uma história maravilhosa que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre a espera e o agir de Deus. Mas agora, apenas respire fundo, tire os olhos do seu relógio ansioso e coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Para que você possa compreender a profundidade e a beleza dessa verdade divina sobre o tempo, eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo agora pelas páginas das Escrituras Sagradas. Mais especificamente para a vida de um jovem que conheceu intimamente a dor e a angústia da sala de espera de Deus. Imagine comigo a cena daquele dia histórico em Israel, quando o grande profeta Samuel chegou à casa de Jessé com uma missão importantíssima e um chifre cheio de óleo sagrado nas mãos. O próprio Deus havia dito a Samuel que o próximo rei de Israel seria um dos filhos daquele homem. Jessé, muito orgulhoso, fez passar diante do profeta os seus filhos mais velhos, rapazes altos, fortes, com porte militar, que pareciam estar perfeitamente prontos para assumir o trono imediatamente. Mas a resposta de Deus para cada um deles era um sonoro não. Foi então que Samuel perguntou se não havia mais ninguém. E Jessé, quase como quem menciona um detalhe sem importância, disse que havia sobrado apenas o caçula, o menor de todos, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, cheirando a suor e a terra. Aquele menino era Davi. E quando Davi entrou naquela sala, o Espírito de Deus confirmou: é este. O óleo foi derramado sobre a cabeça daquele adolescente. E ali, naquele exato segundo, ele recebeu uma promessa colossal, uma palavra direta dos céus. Ele seria o rei de toda a nação. Agora, pare por um momento e se coloque no lugar daquele jovem. Ele foi ungido. Ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha a promessa. A lógica humana diria que no dia seguinte ele estaria morando no palácio, vestindo roupas de linho fino e usando uma coroa de ouro na cabeça. Mas o relógio de Deus funciona de uma maneira completamente diferente da nossa. Você sabe o que Davi foi fazer logo após ser ungido rei? Ele voltou para o campo. Ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele voltou para o anonimato. O tempo passou. Ele enfrentou e derrubou o gigante Golias com uma fé inabalável. E mesmo depois de se tornar um herói nacional, ele ainda não sentou no trono. Pelo contrário, o rei Saul foi tomado por uma inveja doentia e começou a caçar Davi como se caça um animal selvagem. E o jovem que havia recebido a promessa de reinar passou os anos seguintes da sua vida se escondendo em cavernas escuras, úmidas e frias. Imagine a mente de Davi dentro da caverna de Adulão. Ele estava cercado por homens endividados, amargurados e desesperados que fugiram para se juntar a ele. Ele devia olhar para as paredes de pedra daquela caverna e pensar: Senhor, não foi isso que o profeta disse. O Senhor me prometeu um palácio, e eu estou em um buraco no chão. O Senhor me prometeu um trono, e eu estou dormindo nas pedras, com medo de morrer a qualquer instante. Será que o profeta se enganou? Será que eu perdi o tempo da minha bênção? É exatamente nesse ponto da história que eu quero falar com o seu coração hoje. A caverna de Davi não era o cemitério da promessa de Deus. A caverna era a incubadora do caráter do futuro rei. Deus estava usando aquele tempo de aparente atraso, de sofrimento e de injustiça, para forjar em Davi o coração de um verdadeiro líder. Se Davi tivesse ido direto do pasto para o trono, ele seria apenas um menino mimado com uma coroa na cabeça. Um rei arrogante que destruiria a nação e a si mesmo, porque ele não teria estrutura emocional para suportar o peso do poder. Na caverna, na solidão, no silêncio ensurdecedor da espera, Davi aprendeu a depender exclusivamente do Senhor. Ele aprendeu que a sua segurança não vinha de um exército, mas vinha dos céus. Foi na espera que ele escreveu os salmos mais lindos e profundos que até hoje consolam as nossas almas. Ele precisou ser quebrado, moldado e preparado.
Talvez você esteja se sentindo exatamente dentro da caverna hoje. Você tem uma promessa de Deus para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida financeira ou espiritual. Mas a sua realidade atual parece o oposto absoluto do que Deus falou. Você olha em volta e só vê paredes de pedra, frio e silêncio. Você acha que Deus te esqueceu nessa caverna escura. Mas eu vim aqui hoje, como uma mensageira do Senhor para a sua vida, para te dizer: o que você chama de atraso, Deus chama de preparação. O que você chama de perda de tempo, Deus chama de alicerce. A raiz da árvore precisa crescer profundamente no escuro da terra, antes que os galhos possam suportar o peso dos frutos lá em cima, à vista de todos. Deus não está demorando na sua vida. Ele está caprichando. Ele está garantindo que quando a sua bênção chegar, ela não vai te destruir, mas vai te fazer prosperar e glorificar o nome dele. A sua história não termina nessa caverna, meu irmão, minha irmã. O tempo do trono vai chegar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. No tempo dele, no tempo perfeito, no momento exato em que você estiver verdadeiramente pronto para receber. E é com essa certeza inabalável, com essa fé renovada de que o relógio de Deus não falha, que nós vamos agora recolher as nossas ansiedades, juntar todos os pedaços da nossa pressa humana e entregar tudo isso aos pés do Senhor. Eu quero que você prepare o seu coração e o seu ambiente agora, porque nós vamos entrar em um momento de profunda conexão com os céus. Nós vamos orar juntos, e eu creio que durante esta oração, correntes de ansiedade vão cair por terra, e uma paz sobrenatural vai inundar o seu peito, te dando a força necessária para continuar confiando e caminhando. Feche os seus olhos, se você puder, respire fundo, e vamos juntos clamar àquele que é o dono do tempo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Nós nos colocamos diante da Tua presença majestosa nesta manhã, com os corações abertos, desarmados e com as almas profundamente sedentas pelo Teu toque. Pai querido, nós reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre todas as coisas, e especialmente sobre o tempo, esse mistério que tantas vezes nos assusta, nos consome e nos faz chorar de angústia. Confessamos diante de Ti, Senhor, que a nossa humanidade é falha, ansiosa e apressada. Muitas vezes, na nossa ignorância, nós tentamos empurrar as portas que o Senhor ainda determinou que ficassem fechadas, e acabamos machucando as nossas próprias mãos. Nós choramos pelo que ainda não aconteceu. Sofremos por antecipação e deixamos que o medo do futuro roube a alegria e a paz do nosso presente. Mas hoje, através da Tua palavra viva e eficaz, nós fomos lembrados de que o Senhor não se esqueceu de nós na sala de espera da vida. Assim como o Senhor esteve com o jovem Davi em cada segundo do seu anonimato, forjando o caráter de um rei no meio da escuridão da caverna e das pedras frias, nós cremos, com toda a nossa fé, que o Senhor está trabalhando silenciosamente na nossa história neste exato momento. Eu te peço agora, Espírito Santo, Consolador incansável de nossas almas, abraça esta pessoa que está me ouvindo e que se encontra com o coração em pedaços por causa da demora. Visita aquela mãe que tem orado há anos pela transformação da sua casa e já não tem mais lágrimas para derramar no travesseiro. Toca naquele pai de família que tem lutado incansavelmente, que acorda todos os dias com o peso do sustento sobre os ombros, sentindo que o seu tempo está se esgotando e as forças estão acabando. Entra com a Tua providência divina na vida daquela mulher, daquele homem, que sonha com a cura de uma enfermidade terrível, que aguarda a restauração de um relacionamento que aos olhos humanos parece impossível, ou que simplesmente precisa de uma direção clara para a sua vida financeira. Senhor, arranca do nosso peito agora toda a raiz de ansiedade, toda a palpitação de medo, toda a angústia paralisante que tenta nos convencer de que o Senhor nos abandonou no meio do caminho. Nós entregamos o nosso calendário, o nosso relógio e os nossos prazos limitados nas Tuas mãos furadas, mãos que sangraram por amor a nós lá na cruz do Calvário. Ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Ensina-nos a florescer onde fomos plantados hoje, sabendo que a semente precisa morrer na terra escura antes de germinar, romper o solo e ver a luz do sol. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que não faz o menor sentido para o mundo, mas que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Nós decretamos pela autoridade da Tua palavra que o tempo da nossa promessa vai chegar. Não um minuto antes para não nos destruir com o peso da bênção, e não um minuto depois para não perdermos a esperança, mas no tempo perfeito, no tempo de Eclesiastes 3, no tempo de Deus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos,
E nós te agradecemos antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nos bastidores das nossas vidas, mesmo quando os nossos olhos mortais não conseguem ver. É no nome santo, poderoso, doce e restaurador de Jesus Cristo que nós oramos e entregamos o nosso dia em tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Respire fundo agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Solte o ar devagar e sinta como o fardo ficou mais leve. Sinta como o jugo de Jesus é suave e traz descanso para o seu interior. Seu tempo não está sendo desperdiçado. A sua espera não é em vão. O seu tempo está nas mãos do maior e mais sábio oleiro que existe. E ele está te moldando para viver algo extraordinário na terra dos viventes. Eu quero te agradecer, de todo o meu coração, por ter ficado comigo até o final deste vídeo, por ter aberto a porta da sua casa, do seu celular e do seu coração, para que a palavra de Deus pudesse entrar e fazer morada nesta manhã. Se essa oração tocou a sua alma, se essa mensagem te trouxe um pingo de conforto e de esperança para continuar caminhando e confiando, por favor, não vá embora sem deixar o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Escreva o seu nome, o nome da sua família, ou a causa pela qual você tem esperado tanto tempo. Eu faço questão de ler os comentários, de separar um momento sagrado do meu dia para apresentar a Deus o teu pedido de oração. Nós somos uma grande família espiritual construída aqui. E a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem concordando no nome do Senhor, ali Ele estará. Então deixe o seu pedido agora mesmo. E se você lembrou de alguém que está muito ansioso, sofrendo e chorando com a espera, seja um instrumento de Deus e compartilhe este vídeo com essa pessoa hoje. Seja você o mensageiro que vai levar a paz para acalmar a tempestade de alguém. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente o seu dia, que Ele blinde a sua mente contra toda a ansiedade, e que a paz de Deus seja o seu escudo hoje e sempre. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.